Vai se sentando e vai cantando. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor presente nesse lugar, bem forte. Mais forte para Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui nessa noite, para esse dia especial que proporcionou para cada um de nós. Bendito seja, Senhor. Amém. Bom, como foi dito, meu nome é Fernando. Tenho 33 anos. Sou daqui da cidade de Pirassununga. Participo da Renovação Carismática, vai fazer 16 anos agora nesse final do ano, né? Do grupo de oração que se chama Anuncia-me, que acontece todos os sábados na comunidade São Judas Tadeu, né? Aliás, ontem não pude estar aqui com vocês, estava nos outros dias, porque nós estávamos comemorando os 23 anos de aniversário desse grupo de oração, né? Da existência desse grupo de oração. Glória a Deus por isso, né? Aplaudir ao Senhor por essa graça que Deus está concedendo para cada um de nós. 23 anos, né? Irmãos de Leme estiveram com a gente, irmãos de Limeira estiveram com a gente, pregando também, motivando aquilo que Deus suscitou para nós naquele dia de ontem no aniversário. Estou nesse momento como coordenador da Renovação Carismática aqui da cidade de Pirassununga. O tema que o Senhor propõe para nós nessa noite é o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso Senhor, sim ou não? Sim. E esta verdade, irmãos amados, o céu, a terra e os infernos conhece e sabe e reconhece de que de fato Jesus Cristo é o nosso Senhor, que toda autoridade foi dada no céu, que tudo foi conferido a Ele, todo o poder, todo o domínio, tudo para que Ele pudesse operar no meio de cada um de nós, com poder, com honra, com realeza por toda a eternidade. E isso nós vamos compreender ao longo de todos os sinais que Ele realizou quando caminhou sobre a face da terra. Deus sempre mostrou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo de fato, de que a autoridade estava com Ele, e que tudo aquilo que Ele fazia, seja através de palavras, seja através do seu olhar, seja através de atitudes, ou seja simplesmente da sua simples presença, tudo se fazia novo, porque Deus está com o Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo de fato mostrou para cada um de nós, de que nós não podemos nada, não conseguimos nada, sem estarmos debaixo da sua autoridade. Portanto, irmãos amados, nesse momento eu queria falar para você, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, que toda autoridade sobre nós recai sobre a nossa vida, recai sobre a nossa história. O fato de nós estarmos aqui hoje, nessa noite, ao longo de todos esses dias, nos dá verdadeiramente uma abertura de coração sincera, de confiarmos em todas as promessas de Deus, porque Ele é Senhor, mas também ao mesmo tempo Ele é fiel nas suas promessas para com cada um de nós. Por meio desta palavra, por meio desta pregação que chegará ao nosso coração, nós vamos perceber o quanto nós precisamos estarmos verdadeiramente sob a autoridade de nosso Senhor, o quanto nós precisamos caminhar sob a autoridade de Jesus, o quanto nós ganhamos com isso, o quanto Deus fica tão contente e tão alegre quando nós de fato nos entregamos para Ele com todas as nossas forças, com humildade, sabendo de que somente nele nós reconhecemos e temos todas as bênçãos e todas as graças. Portanto, diga para o irmão que está do seu lado, meu irmão, Jesus Cristo está aqui neste lugar. A sua vida vai ser transformada hoje, porque o Senhor está neste lugar. Amém, irmãos amados. Eu queria que você tomasse comigo a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, que vai falar justamente o que Deus está pedindo para nós hoje, o que Deus está suscitando no nosso coração para essa noite de hoje, para o agora, tanto para mim quanto para você. Então pega comigo a palavra no livro de Gênesis capítulo 17, versículo 1. Gênesis capítulo 17, versículo 1 da palavra de Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1
da palavra de Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Amém? Olha o que vai dizer a palavra para cada um de nós. Abrão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Vamos ler todos juntos esse versículo 1. Abrão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe, bem forte: eu sou o Deus. Olha o que Deus está pedindo: anda e sê. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus para cada um de nós. Irmãos, naquele momento, Deus queria fazer uma aliança com o patriarca, com o pai da nossa fé. E Deus, então, sempre dá o seu primeiro passo em favor de cada um de nós. Sempre inicia, sempre procura da sua parte, realizar em favor de cada um de nós uma aliança. Realizar de sua parte em favor de cada um de nós o benefício para que nós possamos caminhar, para que nós possamos ter uma vida, e vida de abundância e vida de plenitude. E naquele determinado momento da história de Abraão, Deus chega até ele, se revela até ele com toda a autoridade, com todo o poder e com toda a sua glória e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê íntegro. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o poderoso de Jacó. Eu sou o Pantocrator, palavra grega que significa o Todo-Poderoso. Eu sou o El Shaddai, o poderoso Deus. Eu sou aquele que verdadeiramente que criou todas as coisas. E nesse se revelar-se, Abraão verdadeiramente conheceu e experimentou de que estava de fato diante da autoridade de um Deus único e verdadeiro, que talvez os seus pais, a sua descendência ainda não tinha tido essa experiência, mas que a partir dele agora ele sabia, por essa experiência de Deus, por essa aparição do Senhor, por essa manifestação de Deus, de que a partir daquele momento, ele tinha que submeter a autoridade daquele que havia se revelado para ele. E o Deus pede para ele: anda na minha presença e sê. Anda na minha presença e sê íntegro. Andar na presença do Senhor significa verdadeiramente submeter a sua vontade, submeter aquilo que Deus pede para cada um de nós, estarmos debaixo da sua moção, estarmos debaixo da sua graça, estarmos sabendo de que onde quer que nós somos, onde quer que nós estivermos, os seus olhos repousam sobre cada um de nós, e a sua autoridade nos reveste, para que nós possamos falar em teu nome, atuar em teu nome e agir em teu nome. Ser íntegro significa retidão de vida, significa ter um coração reto na presença de Deus, mas também para com os irmãos. E aí, irmãos amados, é o que Deus está pedindo para nós hoje, nesse exato momento. E quantas vezes, às vezes, a gente se depara com situações ou com pessoas que talvez não esteja colocando Jesus como Senhor, e nem talvez esteja colocando de fato a sua vida sobre essa retidão que Deus pede para cada um de nós. Há um tempo atrás, eu tenho um colega meu que nós se formamos na época de escola, de ginásio, e que hoje ele é policial e tira serviço na cidade de Limeira. E quando ele me encontrou numa determinada oportunidade, ele veio para mim e falou assim: puxa vida, eu quero te contar uma ocorrência que eu fui pessoalmente para poder atender. Eu fui numa determinada casa, e naquela casa tinha um filho que estava com dependência química, sofrendo por causa das drogas, viciado. E nesse vício, ele estava quebrando toda a casa, quebrando todos os pertences, porque ele queria dinheiro. E a mãe dele já não tinha mais o que dar, já não tinha mais dinheiro para oferecer para ele, mas ele queria. E por causa disso ele ficou agressivo. E aí então ele começou a bater na mãe dele, começou a bater nos vizinhos que tentaram entrar lá dentro, lá para poder ajudar, para poder fazer alguma coisa, porque ele estava insistentemente pedindo para que verdadeiramente pudesse arrumar dinheiro para ele. E quando as pessoas tentavam conversar com ele, ele dizia de que não era ele, mas de que era uma outra pessoa que estava agindo nele e através dele para que ele pudesse fazer aquelas atitudes. E ele repetia isso por várias vezes. E o policial dizia o seguinte: só que quando nós chegamos lá, as pessoas nos informaram desse caso, e quando nós entramos na casa,
esse rapaz realmente tinha quebrado muitas coisas da casa. E naquele determinado momento ele olhou para nós, se virou para nós. Eles foram em 2 pessoas, em 2 policiais. E eles vieram na nossa direção. Ele veio na nossa direção, ele dizia. Só que nesse vir na nossa direção, raivoso, violento, ele falou assim: olha, não sou eu, não sou eu. E o que os policiais fizeram? Tiraram o cacetete. E segundo ele, foram 2 ou 3 lambadas nas costas. No que ele deu as 2 ou 3 borrachadas com o cacetete nas costas daquele rapaz, imediatamente aquele rapaz falou assim: Jesus já me libertou. Eu já estou livre. E aí eles perceberam de que aquilo que aquele rapaz estava fazendo naquela hora, ele, de fato, ele estava manipulando. Na verdade, ele estava sendo malandro. Não estava sendo íntegro na presença dos irmãos, nem na presença de Deus. E aí então, automaticamente, é óbvio, por aquela circunstância, depois ele teve que sofrer as consequências por causa disso. Mas veja, às vezes nós deparamos com situações onde nós queremos manipular, e Deus está pedindo integridade, debaixo da sua autoridade. Debaixo da sua autoridade, integridade de vida. O Senhor está olhando para cada um de nós, e o olhar do Senhor para com cada um de nós é um olhar de um Deus que quer derramar todas as bênçãos. Deus não quer reter para Ele nada daquilo que Ele prometeu para cada um de nós. Deus não quer reter para mim, nem para você, aquilo que Ele colocou para nós, no meu coração, no seu coração, talvez há tantos anos atrás, ou talvez recentemente, seja através das pessoas, seja através da palavra, seja através das circunstâncias. Se Deus prometeu algo para cada um de nós, Deus quer cumprir isso, irmãos amados. E a nossa retidão de coração, nossa integridade sobre essa autoridade, sobre esse senhorio, Deus pede para cada um de nós, para que nós possamos viver isso na sua plenitude, todas essas promessas na nossa plenitude, na nossa plenitude. Há um tempo atrás eu vi alguns irmãos aqui, e me recordei desse testemunho. Nós trabalhávamos numa empresa, num setor de produção, e eu naquela oportunidade, eu trabalhava num setor de produção, num lugar onde eu ficava mais sozinho, né, mais isolado, numa máquina. E no outro local, onde tinha a maior parte dos funcionários, que ficavam mais as mulheres, que trabalhavam nos setores mais assim, manuais, mais detalhistas. E eu me recordo que certa vez, eu estava lá sozinho, trabalhando, e num determinado momento, algumas das pessoas vieram e pediram para que eu fosse até lá, né? Falaram assim: olha, estão te chamando para que você vá até a sala lá, para poder ajudar as pessoas, né? E eu achei estranho aquilo, né? Porque eu comecei a ouvir assim um tumulto, um alvoroço. Eu falei assim: mas puxa vida, o que será que está acontecendo, né? E eu fui muito calmamente, saí da máquina e comecei a caminhar calmamente. Nisso veio uma segunda menina e falou assim: olha, vem rápido depressa. Nisso veio uma terceira: vem rápido depressa. Aí eu falei assim: puxa vida, a coisa é grave, né? E aí eu fui, me apressei um pouquinho mais, corri, cheguei até na sala. E de fato tinha alguém que lá estava, passando por uma situação difícil naquela oportunidade. E aí então, eu percebi de que se tratava de algo que nós, pela ciência, não tem muitas explicações, mas sabíamos de que Deus estava naquele lugar, Ele que deveria manifestar a sua glória e o seu poder. E aí então eu pedi para que algumas pessoas que estavam lá, né, toda aquela euforia, pudessem sair do local, da sala, e para que nós ficássemos lá em poucas pessoas. E eu me recordo, né, que ficou uma das proprietárias da empresa ali, ficou eu e ficou mais uma outra pessoa. E aí eu me recordo muito bem que tinha uma terceira pessoa, e professava uma outra fé, né, professava uma outra denominação religiosa, não cristã. E num determinado momento, o que aconteceu? A hora que a coisa começou a pegar, e aí a pessoa que lá estava falou assim: olha, não, quem está aí? E eu me aproximava praticamente que a 3 a 4 palmos da pessoa. Ela falou assim: olha, quem que está aí? Eu falei assim: sou eu. E falava o nome dela. Você não está me reconhecendo? Ela falou assim: nossa, é você, Fernanda? Não estou te reconhecendo. E ela com os olhos abertos, né? Eu não estou te reconhecendo. Algo está me incomodando. Eu sinto uma mão como que empurrada nas minhas costas, né? E nisso ela se encurvava ali naquele determinado momento, naquela hora. E aí nós começamos a fazer a oração, começamos a conduzir ali naquele determinado momento. E aí as coisas foram se apaziguando, as coisas foram se acalmando. A irmã voltou de novo, novamente, na sua sã consciência ali. Nós conversamos com ela, demos água para ela depois beber e tudo mais e tal. E aí as coisas se acalmaram. E engraçado que aquela terceira pessoa que estava na porta veio na hora e falou assim: puxa vida, você viu como é que nós fizemos? Nós oramos, a graça aconteceu e tudo mais e tal. Mas na hora foi perna para quem tem. No dia seguinte, chegamos lá na empresa. Uma das primeiras coisas que alguns meninos chegaram até mim foi assim: Fernando, nós conversamos aqui e a partir de hoje nós vamos fazer uma oração antes de iniciar o trabalho. Eu falei assim: glória a Deus, vamos fazer oração. Você ajuda a gente? Com certeza, vamos ajudar. E por alguns dias, graças a Deus, isso aconteceu realmente.
Mas o que mais me chamou a atenção e o que mais me alegrou é que no decorrer daqueles dias, onde estava o setor, onde estava a maior parte das meninas que trabalhavam naquela parte manual ali, detalhista, as músicas que muitas vezes que lá rolavam não eram das melhores músicas. Eram muitas das músicas que deturpavam tudo aquilo que Deus pede para cada um de nós. Só que naqueles dias que se seguiram, quando eu entrei em algumas oportunidades lá, eu vi que eles estavam naquela hora, naquele determinado momento, estavam na Rádio Querigma. E era por volta de umas 10, 10 e meia mais ou menos. E aí o que estava acontecendo na Rádio Querigma? Estava acontecendo o Santo Terço. E por incrível que pareça, eu vi elas rezar a Ave Maria tão forte, mas tão forte, que eu falei assim, ô Senhor, é hoje. Ave Maria, cheia de graça, que a voz ecoava por toda a empresa. O medo falava forte, porque elas falavam assim, puxa vida, não quero que isso aconteça novamente. Mas o fato é que Deus mostrou o seu poder ali, mas o coração delas perceberam de que era necessário se colocar na presença de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, é necessário se colocar na presença de Deus. Quando isso acontece, irmãos amados, nós passamos a experimentar a autoridade de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Certa vez Santa Catarina de Sena estava rezando e o Senhor chegou até ela e disse assim, Santa Catarina, eu sou aquele que sou. E disse para ela, você é aquela que não é. Eu sou aquele que sou, o alfa, o ômega, o princípio e fim de todas as coisas. Você é aquela que não é, ou seja, Deus queria mostrar para ela de que sem Ele, ela não podia fazer nada. De que sem a graça dele, ela não podia caminhar. E isso, irmãos amados, é algo que nós temos que ter muito claro, muito concreto para a nossa vida e para a nossa história. O que Deus está pedindo para cada um de nós é que nós possamos caminhar desta forma, debaixo da sua autoridade. A autoridade é essa que fez com que Ele fizesse o céu e a terra, todas as coisas visíveis e invisíveis, naturais e sobrenaturais. Que como vai dizer a carta do autor, no livro dos Hebreus, capítulo 1, no versículo 3, Ele sustenta o universo com o poder de sua santa palavra, que quando as pessoas chegaram até Ele pela força da sua palavra, os 10 leprosos foram curados, que quando chegou até Jesus, certa vez, a força do seu olhar, com a sua misericórdia, fez com que aquela mulher pecadora derramasse lágrimas diante dos seus pés, que fez com que Lázaro viesse para fora e disse assim, Lázaro vem para fora, e Lázaro veio para fora, que fez com que os cegos de nascença pudessem enxergar novamente, que fez com que tantos homens e mulheres pudessem fazer a experiência, porque Ele estava, que disse assim, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, os teus pecados te são perdoados. É este Senhor, irmãos amados, que está aqui agora nesse momento, falando para cada um de nós, agindo em cada um de nós, para se revelar mais uma vez e dizer, olha, eu estou com vocês, meus filhos, a minha glória repousa sobre cada um de vocês, o meu amor, a minha misericórdia está sobre vocês, a minha autoridade está sobre cada um de nós, irmãos. Portanto, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos estarmos receosos. Estamos passando uma situação difícil de crise econômica, sim ou não? Mas Jesus não é o Senhor da história? Deus continua sendo o Senhor da história. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo isso vai passar. Só Deus permanece, só Deus fica, só a autoridade do Senhor fica. E onde Deus abre a porta, ninguém pode fechar. Quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. A chave, a autoridade de nosso Senhor está sobre todos nós, está nas mãos dEle, a chave da vida e a chave da morte. Nós não precisamos ter medo, não precisamos ter receio. Se de repente alguém chegar para cada um de nós, um vizinho que não vai muito bem com essa nossa cara assim, sabe, que não gosta muito de nós, que de repente às vezes deseja o mal de cada um, fala assim, olha, eu vou colocar o seu nome na boca do sapo, você vai morrer seco, esturricado. Não precisamos ter medo não, irmãos. Se Deus é por nós, você vai ver agora, eu vou fazer um negócio, um trabalho no formigueiro, que sabe, você vai se definhar. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Não precisamos ter medo, nós não precisamos ter receio, talvez, do que vai acontecer daqui 5, 10 anos. Se nós fizermos a nossa parte hoje, diante da presença do Senhor, a graça vai acontecer. Nós não precisamos chegar no final do ano lá, de repente, lá fazer os 3 pulinhos, pegar uma semente de romão para que nós traçamos dinheiro na nossa carteira no ano que se inicia. Nós não precisamos vestir de coisas, talvez vestir de branco para trazer a paz, aquela coisa e tudo mais no final do ano, na virada. Pelo contrário, Deus é a nossa paz. Efésios capítulo 2, versículo 14, Ele é a nossa paz. Deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. É Deus que age em favor de cada um de nós. Não precisamos disso, nós não precisamos disso. Tudo isso que possa cair por terra e que fique somente o nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que está falando conosco, irmãos amados.
E nesse momento, pela força da palavra que chega ao meu coração, que chega ao seu coração, pelos anjos presentes aqui neste lugar, verdadeiramente cadeias que nos prendiam em virtude de coisas e lugares errados, onde não professavam Jesus como Senhor que nós fomos, que talvez você andou, que pessoas levou coisas suas, objetos seus, agora está sendo aniquilado, destronizado pela força da palavra de Deus. Coisas que você dizia, eu não sou capaz, eu não tenho mais forças. Deus, pela sua autoridade, derrama a sua graça sobre cada um de nós aqui agora. Você tem força, não pesa mais nada sobre você. O jugo já não quebra mais sobre nós. Nada mais nos prende, nenhuma cadeia mais nos prende, irmãos amados, porque Deus está a nosso favor. É Ele que combate por nós. É hora de nós nos levantarmos verdadeiramente como imitadores de Cristo, na carta aos Efésios, como o irmão falou muito bem agora. Se nós vivermos essa integridade de vida, se nós estarmos na presença de Deus, não há nada que poderá parar a cada um de nós. Não há nada que vai parar nem o nosso pecado. Nada e nem ninguém irá nos tirar da presença de Deus. Nem a morte, nem os principados, nem os anjos, nem qualquer outra coisa irá nos separar da presença de Deus. Porque Ele é o nosso Senhor. É a Ele que nós servimos. É a Deus que nós servimos. Diga para o irmão que está do seu lado, a quem você serve? Qual é o Deus que você serve? Fala para ele, se é Jesus, meu irmão, fala para ele, olha, a causa está ganha. Se é Jesus, a causa já está ganha. E aí, irmãos amados, precisamos entender muito bem que a autoridade de nosso Senhor faz com que cada um de nós, muitas vezes, possamos agir de condutas que pelas nossas próprias forças humanas nós não seríamos capazes. Mas Deus é capaz. Certa vez, o missionário chegou para uma menina que perdia o seu pai no velório e disse assim para ela, você acredita que Deus está aqui nesse lugar? Ela disse assim, sim, eu acredito. Você acredita que Deus pode ressuscitar o seu pai, que tem poder para isso? Ela disse assim, sim, eu acredito. E aí ele disse para ela assim, mas você acredita que se Deus não ressuscitar o seu pai, Ele vai continuar te amando? Ele vai continuando sendo seu Senhor? Vai continuar sendo seu Deus? Nessa hora ela não respondeu nada. Nessa hora ela não respondeu nada. Por quê? Porque ela não estava na experiência de Jesus Cristo como Senhor. Existem situações da nossa vida onde nós não teremos para onde correr. E nessas horas, o Senhor que está conosco vai nos dar a palavra certa, a força, a graça, para que nós possamos viver sem a tudo isso, irmãos amados. Há 2 anos atrás, alguns meses, eu perdi um irmão mais velho vitimado de um câncer, que quando foi diagnosticado, 1 ano e 4, 5 meses, foi apenas a duração da sua vida, que já foi diagnosticado em um estágio avançado, já tinha se alastrado, intestino e cavidade abdominal. Em toda essa fase ele já estava no momento novo, de vida nova, de restauração, livre da dependência química. E Deus ensinou muitas coisas através dele, nesses momentos. E sempre que nós partilhávamos, rezávamos juntos no quarto, e ele falava muito das coisas de Deus, e de como deveria agir, de como eu deveria agir depois que ele fosse embora, talvez depois que ele estivesse já nos braços de Deus. E foram muitas as coisas, e principalmente algumas vezes onde nós rezávamos no quarto, lá no paliativo, lá em Jaú, quando foi fazer o tratamento da quimioterapia. Foram experiências muito boas, grandiosas. Mas eu me recordo muito bem que em determinado momento, já depois no velório, onde nós estávamos, e eu pedi para os irmãos do grupo de oração, na oportunidade o Flavinho, aí estava o Ney, também coordenador da cidade naquela época, e disse assim, olha, nós temos que fazer aquilo que nós sabemos fazer, aquilo que é experiência nossa. Aquilo que é experiência nossa. E pedi para eles, tragam um violão, vamos cantar, vamos louvar, vamos agradecer a Deus. E foi o que aconteceu. E aí o Senhor suscitou a palavra, Romanos capítulo 14, versículos de 5 a 7. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos ou quer morramos, pertencemos a Deus. Foi por isso que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, para ser o Senhor tanto dos vivos quanto dos... Repete comigo, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos ou quer morramos, pertencemos ao Senhor. Foi por isso que Jesus Cristo
ressuscitou dentre os mortos, para ser o Senhor, bem forte, para ser o Senhor, tanto dos vivos, como dos... Foi o que aconteceu. Levantamos nossos braços e começamos a fazer um grupo de oração naquele momento lá. E começamos a louvar e agradecer o nome de nosso Senhor. E foi uma unção muito grande sobre cada um de nós que lá estávamos, mesmo em lágrimas. Fizemos o grande sacrifício de louvor, porque Jesus é o centro. Independente das pessoas que nós tenhamos perdendo, irmãos amados, Ele é o Senhor também da região dos mortos. E um dia, nós sabemos muito bem, Ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Portanto, irmãos, aquele que nós servimos, não há nada que Ele não possa fazer em favor de cada um de nós. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa história. E aí, instantes antes da morte do meu irmão, Deus ainda permitiu que ele pudesse ter a bênção do meu pai. Quando ele passou mal pela última vez, entrou na ambulância, quando estava na maca, meu pai chegou até ele e disse assim: meu filho, fique em paz. Deus te abençoe. Vá em paz. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. E Ele está aqui agora para reconhecer de nossa parte de que nós também o temos como nosso Senhor e como nosso Deus. E isso eu queria convidar você neste momento. Fique em pé neste momento. Isso. Nós vamos estar recebendo logo em seguida o Senhor aqui no nosso meio. Queria verdadeiramente pedir do fundo do coração para que você e cada um de nós aqui possamos nos entregar. O ar que nós respiramos aqui agora está sob a autoridade de nosso Senhor. O solo que nós estamos pisando aqui agora está consagrado ao Senhor. E que nós possamos recebê-lo com todo o nosso coração. Vamos aplaudir, dá uma salva de palmas para o nosso Senhor. Isso. Bem forte para Ele. Estenda suas mãos para Jesus nesse momento. E declara para Ele de que de fato você o reconhece como o Senhor de sua vida. Que você de fato o tem como Deus único e verdadeiro. Que você verdadeiramente, a partir de hoje, a partir de agora, vai colocá-lo como centro da sua vida, como centro da sua história. De que já não será mais as outras coisas que vão tirar da sua atenção, que pelo contrário, que a partir de agora, que a partir de hoje, tudo que você fizer será verdadeiramente para honrar e glorificar o nome desse nosso Senhor que está aqui no meio de cada um de nós. Sim, Jesus, nós reconhecemos isso agora diante da vossa presença. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és único, Tu és verdadeiro, Senhor. A Ti toda a autoridade foi dada no céu, na terra, nos infernos. Nós o reconhecemos aqui agora, Senhor, como aquele que é, que era e que deve voltar, como o Alfa e o Ômega, o leão da tribo de Judá, o Deus conosco, o Deus da paz. Verdadeiramente Tu tens a chave nas mãos da região dos mortos. Tu és a ressurreição e a vida, Senhor. Tu tens o poder sobre todas as coisas, sobre os céus, sobre as terras, sobre as naturezas, sobre as coisas visíveis e invisíveis. Tudo está debaixo da sua autoridade. Tudo está submetido ao seu domínio, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória por toda a eternidade, Senhor. O nosso coração se rende a Ti neste momento, Senhor. A nossa vida se rende a Ti neste momento, Senhor. Verdadeiramente cada um dos Teus filhos que está aqui agora, Senhor, reconhece a Ti como único Senhor e como único Deus. Vamos cantar na presença de Deus, irmãos. Vamos celebrar porque o Rei do Rei está no meio de nós. O Senhor do Senhor está no meio de nós, para fazer nova todas as coisas. Vamos cantar a Deus. Todo joelho se